Seja muito bem-vinda ao nosso Cine Terapia, aquele momento em que você para assistir um filme e acessar as camadas mais profundas do seu inconsciente. Quantas vezes você já assistiu um filme e se identificou com a protagonista ou com a história? E esse filme que eu escolhi para a gente analisar essa semana é assim, claríssimas repetições de padrões, o emaranhamento das 3 gerações de mulheres. Mas antes de eu começar essa análise, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, compartilha ele para que chegue a mais mulheres, porque o meu desejo aqui é que cada vez mais possamos nos despertar juntas, porque uma mulher curada, ela vai curando outras, ela vai despertando, ela vai se tornando o elo de amor, tá bom? E qual é o nome desse filme? A História de Whitney Houston. Uma mulher belíssima, linda, com uma voz única, que infelizmente falece aos 48 anos. E a sua filha faleceu de uma forma muito similar aos 22 anos, tá? Então as 3 gerações que nós temos é o quem? É a mãe da Whitney, a Whitney e a sua filha Bob Cristina, tá bom? A Whitney, ela é filha de uma cantora que tinha uma voz belíssima, que tinha reconhecimento, casada com um homem extremamente manipulador, controlador. E a Whitney cresceu em um lar extremamente desfuncional, onde ela via brigas o tempo todo, a mãe bancando, sustentando, carregando todas as demandas da casa, e o pai no lugar da mãe, né? Esse lugar onde ele cuidava das filhas, tanto que a referência de amor da Whitney é seu pai, tá? Mas por quê? Porque a mãe estava trabalhando, a mãe estava viajando, fazendo shows em cima de shows para sustentar a família. Enquanto isso, o pai cuidando da casa. Ela viu a sua mãe sendo agredida inúmeras vezes, muita bebida, muita droga, que é aquilo, tudo que tem nesse meio artístico, tá bom? Então, inclusive o filme inicia ali, depois daquela cena dela cantando na igreja, ela usando drogas por conta das brigas dos pais, ela começou a se drogar muito cedo, tá? Para lidar com todo aquele caos. Ela é extremamente cobrada, exigida, ela nasce com os dons e os talentos de sua mãe, tá? Com a mesma potência de voz, assim como a sua filha também. E aí, essa mãe ausente, ela fica o quê? Sem essa referência do amor materno. E sempre que a mãe vem, para criticar, para exigir, você tem que ser boa. E eles têm ali uma religiosidade, porque aquilo não é espiritualidade, mas é uma religião onde ela é cobrada, onde ela é exigida. Toda vez que o pai dela vai cobrar algo dela, ele acaba usando a religião e até versículos bíblicos, tá bom? Então eu quero que você pare e pensa, essa é uma religião que ela é de cobrança, de exigência, ela é destrutiva, ao contrário de espiritualidade. Se o pai dela de fato fosse espiritual, não teria aquele modelo de casamento e muito menos faria o que fez com a própria filha, tá bom? Então ela começou a usar droga muito nova, ela viveu a história da mãe, né? Em que sentido? Ela se tornou uma cantora muito famosa, a mãe não tinha tanta fama, mas ela teve uma relação extremamente tóxica com o marido. O grande amor da vida dela, ela era a Robin, tá? Mas ela foi obrigada a casar com um homem por conta das religiões. Por conta das religiões, não, desculpa, da religião, para manter as aparências. E aí, dentre tantos homens no planeta Terra, vou colocar ali nos Estados Unidos, né? Ela escolheu a benção chamada Bob. Abusivo, traía, se drogava e ainda dava drogas para ela, tá? Folgado, se você observa ali durante o filme, foi muito cuidadoso na forma como ele abordou a história dela, tá bom? Porque ele inclusive foi condenado por agredir a Whitney, ok? Ele agredia ela, chegou a ser condenado por violência doméstica, por bater nela. Ele sugava a esposa,
financeiramente como seu pai fazia. Mas o que ela teve de modelo de amor? Isso. A mulher, o que eu aprendi com a mamãe? Que a mulher trabalha e sustenta o marido. Que a mulher se sacrifica, que a mulher aceita apanhar e chama isso de amor. E o que faz? Grita, briga. E aí ela criou o mesmo modelo de casamento para ela, o mesmo modelo de lar e de família, igual a sua mãe. E aí, o que a filha dela aprendeu com ela? A mesma coisa. Ok? Então eu quero que você pare e pense, eu vivo a história de quem? Ah, mas a Whitney se tornou, sei lá, milionária, muito mais dinheiro que a sua mãe, rompeu padrões financeiros. Ela vivia na sobrevivência. O pai dela carregava todo o dinheiro que ela tinha, e quando não era o pai, era o marido. Será mesmo que ela rompeu padrões? Ah, mas ela se separou. Ela nunca conheceu o amor, né? Apesar de se dizer que o grande amor da vida dela foi a Robin, mas ela nunca viveu esse amor. Ela nunca teve autorização dela mesma para assumir o que era o amor para ela, se casar, relaxar, viver tudo isso. Ou seja, ela foi tão infeliz quanto a sua mãe. Ela foi tão drenada, tão sugada. Em um determinado momento do filme, a gente vê que ela diz: eu só queria ser princesa na minha casa, brincando no sofá com a minha filha. Ou seja, eu não queria nada disso. Não que ela não amasse cantar, mas é porque aquilo era um fardo, não era mais prazeroso. Era as obrigações que ela tinha para sustentar todos os sanguessugas que estavam ali. O pai, a mãe, a família, todo mundo. Tá? Quando eu digo para vocês, honre pai e mãe, inclusive é colocando limites, é dizendo, ela colocava limites. Não, ela podia até brigar, gritar, porque foi isso que ela aprendeu na comunicação, mas ela acabava aceitando, tá bom? Então ela tinha esse marido muito parecido ao seu pai, folgado, bad boy, que aprontava. E assim, ali, quando ele vai pedir ela em casamento, ela já sabia que ele traía. Ela já sabia que ele era um mentiroso. Então, ali era o momento dela dizer, eu não vou seguir a história da minha mãe, eu não vou aceitar. Então, vários momentos, ela pode sim, mas o que ela fez? Ela não fez uma terapia, tá? Eu não estou julgando a Whitney, estou trazendo reflexões para você, para a sua história, para buscar ajuda, para fazer uma constelação, para falar, peraí, o que eu preciso? Olhar para minha mãe e dizer, mãe, eu sinto muito, mas eu preciso viver a minha história. Em um momento do filme, a mãe dela fala, princesinha da mamãe. Ela fala, não quero ser princesa de ninguém. Só que ela precisava ter feito isso lá atrás. Olha, eu não vou sustentar ninguém. Não é que eu não vá ajudar financeiramente, mas eu quero uma distância daquilo que me adoece. Tá bom? Então, ela se autodestrói. Ao longo do filme, a dor dela é tão grande. Ela viu a mãe carregando tanta dor, tanto fardo, e ela foi lá e disse, eu serei como a minha mãe. Isso inconscientemente. Tá bom? E a sua filha, infelizmente, muito infelizmente, segue o mesmo padrão. A Whitney faleceu afogada na banheira. Mas eles contam que ela estava tão drogada, que ela afoga nessa banheira e morre. Então, essa é a causa da morte. E a filha dela também estava tão drogada, que passou mal na banheira. Só que ela foi internada e ficou internada por, salvo engano, 6 meses. E aí morreu de pneumonia. Mas você entende que é um padrão? A filha dela também foi cantora. A filha dela também teve fama. Mas será mesmo que a fama e o dinheiro é felicidade? Não. Romper os padrões não é simplesmente a minha mãe nunca se separou e eu me separei. Eu preciso olhar e dizer, será que eu de fato sou feliz no amor? Será que eu de fato consigo usufruir do dinheiro? A Whitney nunca conseguiu usufruir do seu dinheiro e nem a sua filha. O dinheiro que ela tanto trabalhou, que ela sacrificou a própria vida, acabou ficando para quem nunca fez nada, tá? E aí, vamos lá.
Deixa eu ver. A mãe. A mãe é crítica, então ela tem uma relação extremamente tóxica com essa mãe, que exige, que sempre fala que ela não tá boa. Essa foi a forma da mãe de amar, de querer que a filha se tornasse o melhor. Tanto que quando ela vai, o agente, o Clive, vai lá no show para conhecer, a mãe recua para dar lugar para a filha brilhar. Eu tô aqui emocionada, né? A mãe, com todo esse amor, mas ela não percebeu que aquela crítica toda, que aquela ausência toda para sustentar a família, trabalhar tanto, o quanto essa ausência fez mal e impactou diretamente a identidade da Whitney, de nunca se sentir boa o suficiente, tá? A mãe, e é interessante que a mãe dela só faleceu em 2024 com 91 anos de idade. Ai, muito triste. Quem é o pai da Whitney? É um homem controlador que sugava a esposa e depois a filha. Machista, usava a religião como manipulação, tá? Além de tomar o dinheiro da mãe e da filha, ele ainda teve a cara de pau de processar a Whitney em 100 milhões em 2002. Só que ele falece logo em seguida, assim que ele entra com o processo. Imagine a dor dessa pessoa. A mãe, crítica. A mãe, rejeita. A única referência de amor é esse pai, que tá sempre falando, você tem que trabalhar mais, tem que fazer mais, no que você não faz tá boa, não tá bom, mais e mais, pai, eu não tô aguentando, droga mais um pouquinho pra você suportar. Porque ele tava olhando, ele tava vendo tudo isso, mas em nenhum momento, ninguém ali à volta dela quis proteger. Em um determinado momento, ela é de fato internada, né? Mas o que acontece? Ninguém olhou e enxergou a sua dor. Tava todo mundo muito preocupado em colocá-la para produzir, para fazer mais e mais dinheiro. E esse foi o pai dela, esse foi o marido dela, esse foi o Clive, o agente. Em alguns momentos a gente vê como amigo, mas eu fui pesquisar para trazer análise para vocês. Ele chegou a internar, mas existe uma controvérsia muito grande na relação deles, inclusive que ele era uma das pessoas que entregava a droga para que ela se desempenhasse, trabalhasse daquele tanto, tá? Então, por mais que ela quisesse parar e desacelerar e ser mãe, o pai marcava cada vez mais shows, porque o pai sumia com o dinheiro dela, o pai roubava ela, tá? Até que ela decidiu colocar limite, já era o final da vida dele e quase que o final da vida dela também. E para aguentar tudo isso, ela se drogava cada vez mais, tá? Então eu quero te perguntar, será que você vive a sua vida ou você só está repetindo padrões? E como as suas escolhas, as suas decisões estão impactando as pessoas que você ama? Porque não é sobre eu dizer para a minha filha, filha, você precisa descansar, filha, você precisa fazer diferente de mim. Não, eu preciso me curar e me tornar uma referência. Porque é a partir do momento que eu me curo, olha, eu acho isso tão sensacional, que é a minha cura que cura as pessoas que eu amo. Porque eu começo a me posicionar de forma diferente. É a partir do momento que eu consigo olhar para minha mãe e dizer, eu sinto muito que você não pôde ser amada. Eu sinto muito que você teve esse marido dessa forma, mas eu vou viver diferente de você. Não por julgamento ou crítica, mas é porque eu te honro tanto que eu vou fazer diferente, que eu vou amar diferente. Esse amor tóxico que eu aprendi, esse amor de crítica, esse amor abusivo, esse lugar da mulher que se sacrifica, eu não quero. Eu quero ser a mulher que desacelera, a mulher que senta no sofá e brinca no final de semana, a mulher que não carrega todo mundo nas costas. Então isso sim é a cura. Eu amo a constelação familiar, justamente porque ela traz essa outra visão, tá bom? E eu falei da filha dela, que infelizmente faleceu aos 22 anos, né? Cantora, atriz como a mãe, fez realities, fez tudo, viveu a história da mãe. Então elas são 3 gerações. Você vê a mãe, a Whitney e a filha. Então são 3 gerações de mulheres. E mais triste ainda que eu vejo é que morreu, acabou, não tem legado. Entende? Porque quando a Bob Cristina falece, ela não tem filhos. Ou seja, tudo isso faleceu e acabou ali com elas. E a Whitney, tô emocionada, que a Whitney, foi recorde mundial. Até hoje ninguém teve uma voz como a dela.
3 discos de diamantes, o maior número de prêmios em uma noite, vocalista mais premiada e a maior voz da sua geração. E tudo que ela queria era um lar. Tudo que ela queria era amor, era paz, era ser vista, era ser acolhida. E aí ela, quando vai se separar do marido, ela diz: eu queria ter um lar. Eu vi os meus pais fazendo isso, né? Essas brigas e tudo isso. E eu prometi para mim mesma, eu não vou fazer isso. E aí ela fez. Quando ela chega a se separar do Bob, ela já estava totalmente destruída emocionalmente. Entende? Já tinha apanhado tanto, a filha dela também já estava bem destruída emocionalmente. Então não é sobre o que eu falo, mas é sobre o que eu vivo. E não adiantou tudo isso, mas ela acabou não conquistando o que de fato era importante para ela. Um lar, uma família, a paz. Ela poderia hoje ainda estar viva, né? Mas infelizmente não. E eu trago essa história para você, para te perguntar, você vive a vida de quem? O quanto você despertou para romper padrões, para se tornar o elo da cura. Esse é o meu convite aqui com esse filme. E aí eu te pergunto, como que chegou até você? Esse filme tocou seu coração? Esse filme te fez parar para refletir sobre a sua própria vida, sobre o que você está fazendo da sua vida? E qual a história que você vai deixar?